Olá, cuidadores! Sejam todos bem-vindos a mais esse investimento que você decidiu fazer na sua profissão, ou seja, no seu fazer profissional, na sua carreira profissional. Porque eu considero que qualquer investimento que você vier a fazer em um curso, em um e-book, em um livro digital, em uma especialização, não é gasto, é investimento. Então eu quero que vocês leiam e coloquem em prática todo o contexto do livro digital que eu fiz para vocês, que é Vencendo os 10 maiores medos da profissão cuidador de idosos. Quais são os maiores medos que assolam a nossa profissão, a nossa carreira profissional quando nós adentramos na casa do idoso? Eu sei que são muitos, são 10 medos, os mais recorrentes. O que eu mais escuto falar de colegas que estão atuando na profissão e que têm esses medos aí intrínsecos e com isso impede que eles cresçam. É por isso que eu decidi escrever esse livro digital para ajudar vocês a vencer esses medos, ensinando técnicas que vocês vão estar colocando em prática ali no dia a dia. Então, aproveitem cada um dos conteúdos que tem lá. Então, olha só, um dos medos que eu mais escuto dos colegas profissionais que adentram, que iniciam ali o seu processo de cuidado é o medo de não saber cuidar daquela patologia, daquele idoso, naquele contexto, né? Então, esse é um dos medos que assola os cuidadores. Porque você, quando sabe cuidar, quando você tem a afinidade em cuidar de idoso, não precisa ter esse medo, precisa apenas ajustar aquilo que você já sabe. E no digital eu falo sobre isso. O medo do idoso não gostar de você e pedir para o familiar trocar. Gente, eu escuto muito isso. Porque tem idoso que só quer um cuidador em específico. Não quero aquele cuidador, eu não quero. E fica criando, às vezes, um mal-estar para o familiar acreditar nele, principalmente se o idoso tiver alguma demência. E não quer mais aquele cuidador, tem que vir outro. Esse medo assola muito. E tem umas técnicas que vocês precisam estar fazendo para que o idoso não faça isso com você. Medo do julgamento dos outros profissionais, dos colegas de trabalho. Gente, não precisa ter esse medo. Quando você sabe fazer, você é empoderada e você sabe exatamente como fazer. E aí, uma das melhores formas de vocês estar matando esse medo, perdendo esse medo, é você ter sangue nos olhos e realmente saber fazer o que precisa ser feito. E tem aqui que eu também coloquei para a gente se atentar aos 3Ds. Olha só, decisões decidem destinos. Decida crescer, decida ficar lá. Não precisa ter medo dos colegas, do contexto ali. Apenas vocês precisam saber que quando você sabe fazer, ninguém vai te barrar. Não é uma crítica, não é um mimimi que vai te impedir de evoluir. Medo de perder o meu paciente, ficar desempregado. Olha só, o máximo que vai acontecer é você encontrar outro melhor, outra família melhor, porque as famílias sempre já estão ali naquele contexto. Os filhos têm amigos que têm também pais doentes, tem também pais precisando de cuidado. E quando o familiar daquele partir, ele já vai te indicar para outro que vai buscar os seus serviços. Acredite no seu valor. Você tem potencial, você tem valor, você é valorosa ou valoroso. O outro pilar, o quinto, é medo de não saber cuidar do próximo cliente. Então você perde um e tem medo de adentrar naquela família e não saber cuidar. Mas lembre-se, você estudou para isso, você sabe exatamente o que precisa fazer. E aí não precisa ter esse medo. O que você vai ter que ter em mente é fazer os seus ajustes. Você já cuidava de um, já cuidou de vários, então não precisa ter esse medo, porque você sabe cuidar. O que você precisa fazer é as conexões corretas. Conversar com aqueles profissionais que já estão ali, pedir direcionamento para eles e aí com o tempo você vai ajustando de acordo com aquilo que você faz de melhor. Então aqui eu ensino justamente como que você vai fazer aí para perder esse medo. Precisa ter resiliência, né, gente, para aprender o novo, para refazer quantas vezes preciso for.
O sexto é medo de cobrar o seu preço, de cobrar o preço justo. Gente, não precisa vocês ter esse medo. Não achem que o seu trabalho é caro, não achem que a forma que você vai adentrar naquela família e transformar é caro. Não. O que vocês precisam entender é o valor que aquilo tem, o valor que você vai agregar naquela família. O que você já gastou para conseguir fazer, para conseguir cuidar, transformar aquela realidade. O que você já gastou se especializando, estudando, comprando seu material, comprando suas roupas para trabalhar, comprando tudo aquilo que você demanda para ir para aquela família e transformar aquela realidade. Então, não ache caro os seus serviços. Então, cuidadores, vocês não têm que achar caro, vocês têm que agregar valor naquele produto que vocês vão vender, naquela vida que vocês vão transformar. Façam o familiar sentir desejo pelos seus cuidados. E aí, o preço será justo. 7. Medo da concorrência. Esse medo, gente, não precisa assolar vocês. Porque existe uma gama de cuidadores de idosos, mas você é a cuidadora. Você é a cuidadora que resolve os problemas, é a cuidadora que transforma aquela realidade. Você tem o seu jeito próprio de cuidar, a sua essência própria, e isso vale muito. Então, concorrência existe para aqueles que se especializam? Não. É apenas mais aprendizado. Então, não tenha um colega como um concorrente. Tenha ele como um colega que está ali contribuindo e os dois aprendendo juntos para melhorar o contexto daquele idoso. O outro, transformar vidas cuidando, é o que vocês devem ter em mente. O medo de não ser valorizada pela família do idoso. Isso eu escuto muito, porque a família não gosta de mim, porque a família não confia em mim. E aí, pessoal, eu escuto muito isso de colegas, sabe? Que o familiar não gosta dele, que a filha não confia nele, que a filha não valoriza ele ou ela. Mas por que será que isso está acontecendo? Tem alguma coisa que não está em consonância como deveria estar. E aí vocês precisam entender que o conhecimento, o reconhecimento é consequência da forma que você cuida, da forma que você trabalha. Então, se você é excelência no que você faz, o reconhecimento virá, isso eu tenho certeza. E eu garanto para vocês que se vocês fizerem como deve ser feito, vocês também terão esse reconhecimento aí ao longo da trajetória de vocês. Então, tenham isso em mente, tá bom? Alguma coisa está acontecendo para ele não valorizar você, para estar tendo alguma desconfiança, e vocês precisam descobrir por que isso está acontecendo. Então, seja coadjuvante da sua história, você pode. Quem conta e quem desenha a sua história é você. Medo de represária do familiar. Então, tem profissionais que às vezes deixam de colocar algo, de expor algo para o familiar por medo de represária. Entendam. Algo de estranho sempre vai acontecer, evolução no processo sempre vai acontecer, foge do nosso controle. E o familiar, porque quando você é uma profissional qualificada, uma profissional comprometida, todo e qualquer contexto ali fora da normalidade, vocês precisam falar para o familiar, precisam chamar ele para uma conversa ou passar no relatório diário que nós fazemos. Sem aumentar e sem diminuir, contando exatamente o que aconteceu, de forma profissional. Isso mostra que você está atento na evolução do quadro de doença daquele idoso. E você ainda pode oferecer para o familiar sugestões de melhora, tá bom? Vocês podem sim, enquanto detentores de conhecimento e que estão ali, né, de acordo com a vivência daquele idoso, sabendo o que é melhor para ele e o que não é. E o 10º é medo do idoso vir a óbito no seu plantão. Gente, vocês cuidadores não precisam ter medo disso. Quando nós somos chamados para cuidar daquele idoso, nós devemos ter em mente que ela é uma vida que está adoecida e que o processo evolui a cada dia. Então, isso pode acontecer. E se acontecer, vocês precisam saber o que fazer. Nesse 10º aqui, eu falo que você deve estar preparado. E aqui eu relato que eu já vivenciei no meu atendimento e o que eu fiz. Então, e aí, pessoal,
vocês não precisam ter medo disso, tá? Aqui vocês vão aprender como é que eu fiz e como que vocês devem estar fazendo para aliviar, sabe, a dor daquele familiar. Porque é dolorido, não é? A partida. Eles sabem que os pais estão adoecidos, o pai ou a mãe, e não querem que eles venham a óbito. E quando isso acontece, se acontecer na residência e com você no atendimento, você deve seguir um passo a passo, até chegar ao familiar, até ter alguém perto, até ele chamar a remoção. É papel seu, é atribuição sua, sim, é amenizar aquela dor, mesmo sendo difícil para nós também, porque nós temos sentimentos, nós geramos um vínculo ali com aquele idoso, um vínculo de amor, de empatia, de reciprocidade, de cuidado, de dedicação, e nós também sofremos, mas precisamos entender que devemos fazer o que precisa ser feito. Então, não tenham não tenham medo de morte, não tenham medo de cadáver, não tenham medo de alma, porque quando você está ali, Deus te dá força para você fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o livro com os 10 maiores medos que assolam a profissão. E nele está descrito como que você vai vencer cada um. Então, vem. E aí, como vocês viram na capa do livro digital, tem lá, bônus, os pilares da precificação. E aí, no final desse livro digital, eu coloquei os pilares da precificação. Porque nós precisamos, uma vez que nós vamos adentrar, fazer o nosso melhor, transformar aquela vida, nós precisamos saber precificar. E preço, para você atender, precisa de pilares, de bases para você manter aquele valor que você almeja, que é justo. Então, eu deixei aqui para vocês, 13 pilares para vocês chegar no valor justo, para vocês aprenderem a como criar essa base, como tornar ela sólida e sustentar aquele valor que vocês almejam, que é justo. Então, os pilares da precificação estão aqui detalhadamente, cada um deles. E para você chegar no valor final, para você chegar no preço final, você já deve ter em mente que você já agregou valor, que você já vendeu ali toda a sua força de trabalho de forma profissional, de forma que o familiar vai desejar você. Desperta o desejo no familiar, que ele vai pagar o valor que você pedir, de acordo com esses pilares. Então, venha adquirir o livro, que está fantástico. Então, aproveitem esse conteúdo que eu compilei aqui nesse livro digital para vocês se tornarem profissionais melhores, profissionais que sabem realmente como adentrar no familiar, como transformar aquela dor, como vencer os seus medos da melhor forma. Vocês não precisam ter medo, vocês precisam transformar, se vestir daquilo que vocês têm de melhor, que é cuidar de vida. Então, transforme vidas cuidando, vencendo esses medos. Não deixe que eles impeçam você de evoluir profissionalmente. E cobrando de forma correta, de forma embasada, de forma sólida, de que o familiar, o que ele menos vai se preocupar no final de tudo é quanto ele vai te pagar, porque você está ali resolvendo uma dor dele de forma profissional, de forma comprometida. Então, aproveitem desse conteúdo que eu deixei aqui compilado para vocês, né? Que espero que ele agregue, que ele transforme a vida de vocês, assim como transformou a minha. Hoje sou uma cuidadora requisitada, qualificada, especialista na demência do Alzheimer, que transforma vidas cuidando e que ganho muito bem fazendo o que eu mais amo. E agora estou aqui para ajudar vocês para se transformarem também. Então aproveitem e qualquer dúvida me chama.